porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Vamos ler aqui um pouquinho sobre a história de Israel, irmãos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? A igreja pode tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo aqui, ele é um salmo usado pelos pregadores, principalmente, irmãos, para pregar em culto de missão, de campanhas, de evangelismo, principalmente baseando aqui os que semeiam em lágrimas colherão com alegria, é aquele que leva a preciosa semente. Então, os pregadores pegam essa semente, atribuem ao evangelho e falam sobre a dificuldade que é de levar a semente do evangelho. Tudo é muito bonito, tudo é válido, não está errado. Mas o significado dessa palavra, literalmente, não é esse. O significado dessa palavra, irmãos, isso aqui é um salmo pós-exílio. Os judeus estavam na Babilônia como escravos, foram levados para lá pelo rei Nabucodonosor. E eles ficaram 70 anos na Babilônia. Então, quanto é que é a duração da vida de um homem, em média? 70 anos. Salmo 90, verso 10. Né? Então, a maioria dos judeus levados para a Babilônia morreram na Babilônia. Só que, estando na Babilônia, eles geraram filhos, casaram, tiveram esposas, casais novos tiveram filhos. Então, quem voltou para Jerusalém não foram a maioria dos que foram levados, porque aqueles foram sepultados na Babilônia, porque o tempo passou, 70 anos, ninguém fica para semente, acabaram morrendo lá. Mas a nova geração que nasceu na Babilônia foi trazida para Jerusalém. Houve dois líderes que fez esse trabalho. Um foi Zorobabel, que era um príncipe de Judá, que é da descendência de Jesus, Zorobabel. E o outro foi um sacerdote por nome de Esdras. Então, sob o comando de Zorobabel e sob o comando de Esdras, vieram da Babilônia para Jerusalém milhares de judeus. Tudo graças ao rei Dário, que libertou eles para que voltassem para as suas terras. Até aqui tudo muito bonito, dá poema, dá poesia, é tudo emocionante. Imagine, você está saindo lá do cativeiro e está vindo para a terra dos seus pais. Eles disseram que chegava a ser igual a um sonho, quem prestou atenção? Né? Aquela ansiedade de chegar, como é que é? Como é que está a cidade? Como era a terra que os nossos pais viveram? Havia sorriso, cânticos, eles estavam como alguém que tem sonhos, tudo muito bonito. Por onde passavam, a alegria deles contagiava. Lembra aqui que lemos aqui que as nações olhavam e diziam assim: grandes coisas fez o Senhor por esses. E quando eles escutavam essa expressão, grandes coisas fez o Senhor por estes, eles confirmavam, é verdade. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Então, até aqui, irmão, só alegria. Né? É mais ou menos a vida da pessoa que aceita Jesus, irmão, do novo convertido. É só alegria no começo. Sim ou não? Agora eu sou crente, agora estou na igreja, agora estou vivendo uma nova vida, agora eu tenho Jesus, agora sim, agora vai ser diferente, agora é para valer, e aquela alegria e tal. Mil maravilhas, sonhos, uma beleza.
Só que daqui a pouco nós vamos ter um choque de realidade. Que as coisas não são tão fáceis como a gente pensa. Então foi o que aconteceu com os judeus. Quando chegaram lá em Jerusalém, irmão, sai da tua casa, vamos sair todo mundo aqui de Joinville e ficar fora 70 anos. Como é que você acha que a cidade vai ficar vazia por 70 anos? Imagine a Fundição Tupi, 70 anos de porta fechada, sem ninguém trabalhando, sem ninguém produzindo. Imagine a Whirlpool, 70 anos, portas fechadas, ninguém trabalhando, ninguém produzindo. Imagine as construções abandonadas, as casas abandonadas, as escolas abandonadas, os hospitais abandonados, as lojas abandonadas, os mercados abandonados por 70 anos. As ruas, 70 anos, ninguém passou por ela. Como é que você acha que fica uma cidade abandonada por 70 anos? E ainda, irmão, Jerusalém havia sido destruído o muro e queimado as portas a fogo, quem lembra? E muitas casas foram destruídas pela guerra. Então a guerra de Nabucodonosor contra Jerusalém já deu assim uma destruição legal. Muro destruído, portas queimadas a fogo, casas destruídas, arruinadas, não todas, uma parte delas. E depois de toda essa desgraça que recaiu sobre a cidade ainda fica abandonada por 70 anos. E agora eles estão voltando 70 anos depois para habitar a cidade deles. O que eles encontram? Casas em ruínas, maioria caída no chão. Os campos que produzia trigo, que produzia cevada, que produzia azeitona, que produzia uvas, que produzia os grãos, as lavouras, os campos não existiam mais. Tinham lá árvores grandes, mata fechada. As ruas fechadas pelas matas que cresceram. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, eles tiveram que fazer o quê? Reconstruir a cidade. A gente fala muito da reconstrução dos muros. Reconstruir os muros é uma etapa. Isso foi fácil. 52 dias, Neemias reconstruiu os muros. Mas você não reconstrói uma cidade em 52 dias. De igual forma, você não reconstrói uma vida em 52 dias, dependendo o grau de ruína que está sobre a vida dessa pessoa. Porque nós somos parecidos aos judeus. Vivemos em cativeiro, oprimidos pelo diabo, viciados, bebendo, jogando, destruindo saúde, destruindo família, arruinando vida de filho, destruindo a si próprio. Lá um belo dia somos tomados pelo Espírito Santo, nos arrependemos e aceitamos a Jesus. Só que quando olhamos para trás, o rastro de destruição é grande. Casamentos acabados, porque a pessoa estava no mundo, se divorciou 1, 2, 3 vezes. Filhos fora do casamento, o cara é casado, mas tem 2, 3 filhos fora do casamento. Filho nas drogas, filho preso, famílias arruinadas. Mas pastor, agora voltei para Jesus. Amém, que bom. Agora eu aceitei Jesus, que bom. Só que quando você olha para trás, há um rastro de destruição enorme. E grande parte dessas coisas terão que ser o quê? Reconstruídos. Vai ter que ter uma reconstrução. E olha, irmão, você que entende um pouquinho de reforma, dá mais trabalho reformar do que fazer novo. Concorda ou não concorda? Muito mais trabalhoso reformar do que fazer novo. Você vai reformar uma casa, cuida com a cama, cuida com o guarda-roupa, não me estraga esse sofá. Não vai derramar cimento aí, e não derrama tinta lá, e olha a poeira aqui. Oh, meu Deus, tira móvel para cá, cobre móvel, isola e não sei o quê. Rapaz, quem está fazendo a obra fica por aqui com o dono da casa, porque está ali em cima. Agora, quando é novo, irmão, você chega lá, tira o esquadro, mete caixaria, amarra ferro, joga concreto, faz o piso, levanta a parede, joga cimento para lá e para cá. Tudo é novo. Quando é novo, tudo é fácil.
mas reconstruir é muito difícil. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 12 e 13, Paulo fala que não veio sobre vós tentação senão humana, mas que Deus é fiel para não vos deixar tentar acima daquilo que podeis suportar. E aí Paulo dá um conselho: aquele que cuida estar em pé, cuide para que não caia. Lembra que Paulo falou isso? Até onde eu sei, Paulo nunca desviou. Até onde eu sei e entendo pelas Escrituras, Paulo nunca desviou. Mas Paulo conheceu pessoas que desviaram. Alexandre, Himeneu, Fileto, Demas, que era obreiro. Ah, pastor, obreiro não desvia. Desvia, irmão, se não se cuidar. Desvia. Pastor, cantor não desvia. Desvia, cantor também se desvia. Músico não desvia. Desvia sim. Os irmãos do círculo de oração não se desviam. Desviam, irmão. Quem não se cuida, desvia, cai da presença de Deus. Então tem que se cuidar. Irmão, o que tem de pastor fumando maconha de novo, roubando caixa eletrônico, o que tem de pastor na cadeia de novo, o que tem de diácono, irmão, lá na cadeia, caído nas calçadas, morando debaixo de marquise, o que tem de levitas, como gostam de serem chamados alguns, lá fora bebendo cachaça, fazendo tudo o que o diabo quer. Por quê? Porque quando estava de pé, não cuidou para não cair. E caiu. E agora, pastor? Às vezes eu converso com mendigos, né? Daí o cara diz assim: pastor, ninguém me ajuda, eu não tenho documento. Não adianta eu ir para a igreja porque eu não tenho documento. O que eu vou fazer sem documento? Não tenho família, não tenho casa. Note que é difícil. Nós vamos pregar, um mendigo aceita Jesus aqui. Quem é que leva para casa? Acabe o culto aqui, as pessoas vêm, abraçam, choram, fica firme. Quem leva para casa? Sabe quem? Ninguém. Um diz assim: lá em casa não tem lugar. Nós temos só 2 quartos, um é meu, outro das crianças. O outro diz: olha, lá em casa não dá porque eu tenho isso, não dá porque eu tenho aquilo. Ninguém leva. Então, quando a pessoa chega no fundo do poço, irmão, só um milagre para ser resgatado de lá. Um não leva porque não confia, outro não leva porque tem medo, e não é de confiar mesmo. Aqui na cidade de Canoinhas, há uns anos atrás, um irmão da igreja, um casalzinho já de idoso, membro da igreja, estava no culto e tinha um moreninho, podia ser um galeguinho, mas era um moreninho. Não é, estou dizendo moreninho para identificar, não tem nada a ver com a cor. O moreninho estava lá sempre no sábado, no culto. Aí, naquele sábado, ele disse: irmão, tu não deixa eu posar na tua casa? O irmão conhecia ele do culto assim. Irmão, quem vê cara não vê coração, irmão. Quem vê cara não vê coração. Mas não deixa eu posar lá na casa do irmão? Não, vamos para lá. Aí pegou o rapaz, levou para o sítio. Chegaram lá, jantaram. E a irmã preparou um quarto para ele. Tinha um quarto assim fora, onde era guardado umas ferramentas, mas tinha uma cama limpinha, cheirosa, bonitinha. E disse: o irmão pode dormir aí, fica à vontade. E o casal entrou para dormir. Quando foi lá pela meia-noite e pouco, o casal acordou com batidas fortes na porta. Pá, pá. O marido levantou, a esposa levantou. O que era? O cara que estava dormindo lá pegou um machado e estava arrombando a porta. Era sítio, o outro sítio era bem longe. E aí o irmão começou a firmar a porta para que não fosse arrombada. E enquanto ele tentava entrar, a irmã foi pelos fundos, pulou a janela para ir no sítio vizinho pedir ajuda. Resultado: o cara arrombou a porta com o machado, matou o irmão a machadadas. A irmã não morreu porque fugiu para chamar ajuda, roubou algumas coisas, tirou a vida do irmão e desapareceu. Depois de alguns dias, a polícia encontrou e prendeu. Mas a vida não é devolvida mais. Então veja, irmão, como tem barreiras para uma pessoa recomeçar. Quem leva para casa? Quem vai levar? Quem se habilita? Ah, pastor, eu tenho minhas crianças. Claro que você... E você não é obrigado a levar. O que eu quero que as pessoas entendam, que você chega numa determinada fase da vida
que se você não cuidar, você cai tanto, que humanamente falando, ninguém te ajuda. Só um milagre de Deus para ajudar. Então, meus irmãos, existem coisas na vida da gente que a gente pode reconstruir. Mas existem coisas que só Deus que pode fazer. Trazer aquela esposa de volta, aquele marido de volta, só Deus. Não tem buquê de rosa, não tem bilhete romântico, não tem presente, não tem WhatsApp, não tem palavra bonita, nada que traz de volta. Só Deus. Por quê? Porque às vezes no relacionamento, na vida conjugal, a pessoa sofreu. E agora a pessoa diz, eu mudei. Mas a pessoa não acredita na mudança. A pessoa diz, não, ele está na igreja, daqui a pouco sai. Vai voltar para a maconha, vai voltar para a pinga, vai voltar para aquela vida desgraçada, eu não volto mais. E aí, meu irmão, você tem que ser firme e permanecer na presença de Deus com fé e confiando que aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que você não pode fazer, você tem que pedir para que Deus faça por você. Amém? Aconteceu recentemente aqui, o irmão aceitou Jesus e batizou aqui na igreja, uma pessoa maravilhosa, depois que aceitou Jesus. Só que antes de aceitar Jesus, irmão, vida louca. Eu fui fazer uma visita no hospital regional, aí quando eu saí da visita, eu já conhecia ele, eu vi o carro, vi ele dentro, fui cumprimentar. Rapaz, bem na hora que eu fui para cumprimentar, que fui dar a volta no carro, ele saiu sozinho, porque ele ia entrar no hospital para ver um parente. Quando ele abriu a porta, rapaz, saiu aquele vapor de maconha. Com aquela nuvem de maconha, de fumaça de maconha, né? Eita Jesus amado. Saiu, irmão, que parecia um peru de vermelho. Né? Casado. Né? Você acha que é legal uma pessoa casada, que tem mulher e tem filho, ficar gastando com maconha? Você acha que é legal uma pessoa casada com mulher e filho chegar todo dia bêbado em casa, xingando mulher, dando couro nas crianças, quebrando prato, jogando comida fora? Você acha que é legal um casamento desse? Você acha que as mulheres aguentam? Muitos casamentos acabaram por causa disso. Mas lá na frente a pessoa se arrepende, aceita Jesus, igual ele, aceitou Jesus, batizou. Ele disse, fica firme, irmão. Fica firme, Deus pode restaurar o teu casamento. Só que ele queria muito depressa. E não é depressa. Por que você acha que o salmista diz aquele que leva a preciosa semente, de que jeito? Andando e chorando. Eles chegaram em Jerusalém, irmão, olharam para os campos, árvores de tudo quanto é tamanho e grossura. Vamos derrubar as árvores. Vamos derrubar. Depois de derrubar a árvore, tem que fazer o quê? Arrancar os tocos, tirar as raízes. Você acha que isso é fácil? Não, é difícil, né? Hoje tem trator, né? Mete um trator, engata uma primeira, nem sei como é que é o trator, suponho que tem uma primeira lá, deve ter. Engata uma primeirinha, arrancou. Na época, irmão, amarra uma corda, uma corrente, pega o boi, né? Vai, bicho. E lá vai o boi arrancar raiz, tronco, e eles cortando árvore, arrancando troncos, raízes. De repente arrancaram todos os troncos, a terra estava ali. E agora? Vamos arar, virar a terra para preparar para a semente. Aí pegaram a semente. Quem sabe que semente, de ser semente, ela é o quê? Comida. Aí está, eles voltaram do cativeiro, eles têm pouca comida. E aí eles ficam naquele dilema: será que plantamos ou será que jogamos na panela e cozinhamos? Se a gente comer a semente, não tem mais o que plantar. Se a gente plantar, pode ser que nasça, mas quem sabe que nem sempre aquilo que a gente planta nasce. Então tem um risco. Veja, é uma vida de decisão. Eles vão ter que decidir: vamos comer a semente, vamos fazer um ensopado, vamos comer as sementes ou vamos plantar? Vamos plantar. Mas e se a gente plantar e não produzir? A gente fica com fome e ainda perde a semente. Foi aí que nós vemos aqui, eles com a semente,
andando e chorando, regando a semente com lágrimas, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia para que aquela semente não morresse, antes germinasse e produzisse frutos. Então, irmão, tem coisa na vida da gente que é andando e chorando. Nada é fácil, né? Então, mas o salmista disse, olha, irmãos, vamos plantar, pois aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os molhos. E Deus honrou a fé dos judeus e reconstruiu a vida deles. Aliás, nenhum povo teve a vida tantas vezes reconstruída como o judeu. E olha que tantas e tantas vezes tentaram destruir e riscar o nome dos judeus da face da terra, né? Mas Deus sempre deu graça e força para eles se levantarem e se reconstruírem. Agora estão lá, cercados pelos árabes, pelos turcos, pelos libaneses, pelos iranianos, iraquianos, todo mundo querendo jogar uma bombinha em Israel. Aí vai lá os terroristas, como você deve ter ouvido falar, entram em Israel, mataram mais de 1000 pessoas, idosos, crianças, violentaram as mulheres, violentaram os filhos dos judeus. Teve judeu que teve a cabeça arrancada com a enxada. Tudo devidamente filmado pelos próprios terroristas. Eles iam matando e filmando o que eles faziam. Os israelitas mataram os terroristas, prenderam, recuperaram os celulares com as filmagens das atrocidades que foi cometido contra os judeus. Aí vai lá o primeiro-ministro de Israel e diz, mete bomba nessa desgraça. Bomba, falou para os palestinos, olha, vocês vão para o sul de Gaza porque vai descer bomba aí. Nós queremos a cabeça dos terroristas. Aí o mundo se levanta e quem é genocida não é os terroristas. Quem é genocida, quem é? É Israel. Está aqui o Brasil condenando Israel, a Venezuela condenando Israel, a Rússia condenando Israel, a China. Tudo, você sabe, tudo partido de esquerda, comunista, esquerda, todo mundo condenando Israel. Quem é de direita, como por exemplo os americanos disseram, o presidente americano disse, estamos com Israel até o fim. Glória a Deus. Mais uma vez Israel está passando pelo estreito. Mais uma vez Israel está atravessando dificuldades grandes. Por quê? Porque as nações apontam para Israel como Israel sendo o culpado. Israel está apenas se defendendo, meus irmãos. Então, como é difícil muitas das vezes a vida do povo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas, queridos, a nossa hora está indo embora. Eu quero finalizar dizendo, reconstruir é muito mais difícil do que fazer novo. Então, cuida. Você que está enfrentando dificuldade, resistência, porque quem sabe que a resistência existe, diga amém, Jesus. Nem tudo é um mar de rosa. Ah, pastor, agora tudo vai dar certo. Muitas coisas dão certo, outras coisas não dão. Quem sabe que o crente ele tem que ter principalmente uma virtude chamada paciência. Quem sabe disso? Crente sem paciência, tanto que Jesus falou em Lucas 21:19, na vossa paciência possuí as vossas almas. Jesus disse, a vossa alma será possuída na paciência de vocês. Quem não tem paciência perde a alma, perde a salvação, perde a graça, perde um monte de coisa aqui nessa terra e ainda, se bobear, perde a vida eterna. Então tem que ter paciência. Antes a gente resolvia do jeito da gente. Eu confesso aos irmãos, eu mudei muito. Eu já tinha uma natureza que não era tão ruim, não era boa também, mas também não era tão ruim. Eu tinha uma natureza que eu sempre fui uma pessoa maleável, sempre.
Sempre fui uma pessoa maleável, sempre tentei ser maleável em todas as minhas decisões, em todos os meus problemas, eu sempre tentei ser uma pessoa maleável. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu me tornei mais maleável ainda. Porque eu sei que às vezes, irmãos, se a gente não tiver paciência e se a gente não tiver humildade, né, basta dizer, irmão, que está na Bíblia, em Provérbios 16, 18, a soberba precede o quê? A queda. Provérbios 16, 18, a soberba precede a queda. Então, todos aqueles que se ensoberbecem, podem acreditar que a queda está logo ali na frente. E aí nós podemos usar, por exemplo, pessoas da Bíblia, Faraó, Nabucodonosor, Herodes, grandes homens, que a soberba precedeu a queda. Belsazar, que foi lá pegar os vasos da casa do Senhor. Ah, pastor, mas os judeus estão em cativeiro? Pode ser que os judeus estejam em cativeiro, sim, porque merecem o castigo dado pelo próprio Senhor, mas não toca no vaso que é de Deus. E Belsazar não respeitou os vasos de Deus. Tomou umas e outras, tinha bastante mulher, e homem, quando vê mulher, a maioria fica bobo. Não é o caso dos irmãos aqui, que são servos de Deus. Mas você pode ver, homem, quando vê mulher, você quer ver no tempo do mundo, né? O cara está lá na praia, vê uma moça bonita, já começa a mergulhar de assim, mergulhar assado, daqui a pouco está se afogando, né? Vê uma mocinha bonita, pega a moto, empina daqui, empina lá, daqui a pouco está dando com a cara no poste. Então, as mulheres viram a cabeça da maioria dos homens, né? Você sabe disso. Dá uma olhadinha para a vida do Salomão, coitado. Já estava velho, e Jerusalém cheia de altar. Altar para Baal, altar para Moloque, altar para Astarote. E quem que fez isso? As mulheres do Salomão. Quem lembra que a Bíblia diz que na velhice as mulheres perverteram o coração de Salomão? Então, Belsazar estava lá no banquete, eram 1000 pessoas dos grandes, assim de mulher da alta sociedade, mulheres bonitas, e o Belsazar era o centro de toda a atenção, era o chefão, o bambambam. Ele falou, é o seguinte, traz os vasos da casa do Senhor, que nós vamos tomar vinho nos vasos da casa do Deus de Israel. E, irmão, ele foi mexer no ninho de abelha. Querido, enquanto você mexer com o homem, beleza, não tem problema. Mexer com o homem não tem problema. O que pode resultar, às vezes, é uma surra, um tirinho, mas é só isso. Agora, mexer com Deus, irmão, não faz isso, irmão. Não faz isso, pelo amor de Deus. A gente vê, irmão, esses atores, atrizes, denominados ateus, como eles mexem com as coisas de Deus, né? Eu estava ouvindo agora, esses dias, aquele cara que fazia na Grande Família, esqueci o nome do cara, que era um personagem principal da Grande Família. Ele falou, o Bolsonaro falava Deus acima de tudo. Que Deus é esse, que tudo é esse? Deus acima de mim? Não, porque eu sou ateu, não acredito em Deus. Revoltado com o Bolsonaro, porque tinha o jargão do Bolsonaro. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro e nem acusar Lula e vice-versa. Mas o Bolsonaro tinha esse jargão, né? Deus acima de tudo, de todos, né? E ele, o Agostinho, irmão, da Grande Família, o Agostinho que fazia o papel do Agostinho, revoltado. Amanhã depois vai estar com a boca aí cheia de formiga, porque o fim nosso é amanhecer com a boca cheia de formiga uma hora dessa. Ninguém escapa, ninguém está isento disso. E aí, quando a alma comparecer perante Deus, né? Essa semana nós estávamos numa reunião aqui na firma, e aí o rapaz, ele foi fazer um serviço, aí o outro era católico, mas era misericordioso, disse, não faz isso, coitados são pobres e tal. Não, vim fazer o meu serviço, vou fazer, não vou entrar em detalhes aqui. E aí o católico não conhecia bem a Escritura, mas ele tinha uma visão assim, mais ou menos, da Escritura. Ele falou, Pedrão está com o livro lá na mão, escrevendo o que a gente faz. E aí ele falou para nós na reunião, eu nem sabia que tinha isso. Né? Mas na verdade não tem Pedro com um livro escrevendo o que a gente faz. No céu tem um livro das obras. Amém? Todas as obras praticadas por nós, boas ou más, são onde? Escritas no livro das obras. E quando a gente comparecer perante Deus, vai se abrir quais os livros?
Bíblia, livro das obras, livro da vida, livro da consciência, livros vão ser abertos. Apocalipse 20, versículo 11 a seguir. João viu um alto e sublime trono, um trono branco, e um que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu, a terra e o mar. E João diz que foram abertos os livros e cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas naquele livro. Então, arrogância, soberba, precede a queda. Beltesazar disse, traz os vasos. Alguém deve ter dito, não faz isso, homem. Cuidado, isso aí é sagrado. Que é sagrado? Vamos beber, vamos festejar. Aí começaram a colocar vinho nos vasos da casa de Deus e beber. Daqui a pouco, o que aconteceu? Ele olhou lá na parede do palácio, tinha uma mão de homem. E a mão escreveu na parede estucada do palácio, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Quando ele viu aquela visão e aquela escritura, ele perdeu a alegria. A Bíblia diz que os joelhos encostaram no outro, ele ficou desfalecido, ficou angustiado, não sabia dar a interpretação. Acredito que entendia o que estava escrito, mas não sabia interpretar. Chamaram os magos, astrólogos, adivinhos, feiticeiros, todo mundo veio, ninguém conseguiu dar a interpretação, quando de repente alguém disse, olha, tem um homem aqui no reino que dá a interpretação, o nome dele é Daniel. Chame Daniel. E Daniel veio, e Daniel deu a interpretação dizendo, contado foi o teu reino, dividido e dado aos medos. E naquela noite Beltesazar morreu, meus irmãos. Foi morto pela mão dos inimigos. Então a soberba precede a ruína. Querido, seja humilde. A palavra humilde, irmão, deriva, a raiz dela é da palavra em latim humus. Humus quer dizer terra. Todo humilde, quanto mais perto da terra nós estiver, mais humildes seremos. Eu estava vendo um post hoje, achei bacana, em 2 etapas. Estava escrito assim, o teu ego vai te levar para longe. Aí botou o cara lá em cima de uma montanha. E aí continuou do outro lado. Para longe de todos e vai te deixar sozinho. Irmão, o ego nosso só nos afasta de Deus. Nos afasta de pessoas, nos afasta de lugares bons. Irmão, digamos como disse João Batista. Aliás, como disse Paulo, que eu morra. João Batista mesmo, foi João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Amém? Deixa Jesus crescer na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Jesus cresça nas tuas atitudes, nos teus gestos, nas tuas palavras, nas tuas decisões, no teu jeito de ser, de viver, de tratar as pessoas. Que Jesus cresça cada vez mais na tua vida. Amém? Bate as palmas bem forte para louvar o nome do Senhor. Bem forte as palmas. Canta comigo. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu, eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluias e proíbem glória a Deus. Meus irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. Glória a Deus, quando aqui na terra os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em língua estranha, outros já profetizavam. Os fariseus diziam, estão embriagados, neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo esse eco, esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra ainda continua lá no céu,
E é por isto, meus irmãos, buscai o poder de Deus. Não olhes para o mundo, nem escute os fariseus. Na glória e aleluia, Jesus já vem aí. Esse povo barulhento vai subir. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Amém, Jesus. Palmas bem fortes para Jesus, irmão. Aplaude Jesus. Glorifica o Rei Jesus. Dá glória a Deus, dá aleluia. Louve o nome do Senhor, porque Deus é bom, meus irmãos. Quem sabe que Deus é bom, diga amém, Jesus. O salmista falou assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar e ver que Deus é bom. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Faz coisas lindas na vida da gente. É um Deus tão misericordioso, irmãos, que quer te abençoar aqui nessa noite, quer te abrir portas aqui nessa noite, quer restaurar a tua vida aqui nessa noite, quer te devolver talvez tantas coisas que o tempo ou o inimigo tenha tirado da tua vida. Deus quer restituir para você. Se você crê nessa noite, dá liberdade, ora ao Senhor, abre esse coração para Deus restaurar a tua vida aqui nessa noite. Você pode sair desse culto aqui alegre hoje. Amém, meus irmãos? Você pode ser aquela terra boa, que a semente caiu ali, ó, e deu fruto a 30, a 60 e a 100%. Terra boa. Amém? Seja uma terra boa. Querido, cuida do teu coração para ser uma terra boa, uma terra que o Espírito Santo tenha liberdade de plantar, de semear coisas boas na tua vida. Não permita que muita coisa ruim, perniciosa entre no teu coração. Guarda o teu coração das coisas ruins, porque Deus quer habitar na tua vida. Isso eu te garanto para você. Muitos aqui já têm a presença de Deus, e se você ainda não tem, você vai receber aqui nessa noite, se você abrir esse coração para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida. Amém? Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Isso, pode aplaudir.